ao redor da palavra de Deus, ao redor da comunhão dos irmãos em culto. Isso é um grande privilégio, uma grande alegria. Mesmo virtualmente, nós temos o privilégio de sermos uma comunidade e estamos felizes com a nossa reunião, porque nessa reunião o Espírito Santo de Deus faz presente. Nessa reunião que nós estamos, o Espírito Santo se manifesta. Ele se manifesta através de mim, através de você, através de tantos os nossos irmãos que estão conosco nesse exato momento. E a minha oração, meu desejo é que nessa reunião nós todos possamos sentir a presença de Deus de maneira que essa presença seja transformadora, abençoada de tal maneira que traga para a nossa vida transformação, de maneira que a gente possa viver mais parecidos com Jesus. Que a experiência de estarmos juntos hoje, cantando, louvando, orando, traga para a gente essa experiência, esse doce sabor da presença de Jesus, de maneira que paute a nossa vida e nos faça caminhar com Jesus ainda mais parecidos com Jesus. Que seja assim, para a glória do Senhor. Eu quero te convidar para orar nesse instante, para a gente iniciar o nosso culto. Deus, nosso Pai, nós te bendizemos e te glorificamos por Jesus, nosso Senhor. Jesus, que é todo amor, que é todo sorriso, que é toda alegria, Senhor, que derrama sobre nós o teu Espírito. É o Jesus que derrama, que esparge sobre nós o Espírito Santo de Deus e que nos revigora, que nos restaura, que nos dá a esperança, que a tua presença nesta tarde, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, que o nosso culto seja uma experiência da tua presença nessa tarde. Que a tua bênção esteja sobre nós enquanto cantamos, enquanto oramos, enquanto ouvimos a tua palavra, Senhor. Obrigado por esse momento, esteja conosco, fale aos nossos corações, derrama, Senhor, sobre nós as bênçãos espirituais, que a tua bondade esteja, Senhor, no nosso coração, nos nossos olhos, nos nossos gestos, Senhor Jesus, na nossa disposição, na nossa gentileza. Que seja assim, Jesus, que a experiência de estarmos com o Senhor nos transforme em pessoas parecidas com Jesus, o nosso Senhor. Oramos no precioso nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Celeste, nós chamamos, queremos te engrandecer, que teu reino se estabeleça nos louvores, enquanto o povo declara o teu poder. Bendito seja Deus poderoso, quem foi, que é e que será. Bendito seja Deus poderoso, que eternamente reinará. Ó Pai Celeste, nós chamamos, queremos te engrandecer, que o teu reino se estabeleça nos louvores, enquanto o povo declara o teu poder. Bendito seja Deus
do teu reino.
Essa semana nós vamos ter o drive-thru das doações lá na nossa comunidade. E eu queria convocar o Elcio para falar um pouquinho mais sobre essa ação comunitária que a comunidade está promovendo. Fala para a gente, Elcio. Boa tarde, irmãos. No próximo sábado, nós vamos então realizar o drive-thru solidário, onde os irmãos podem vir até a comunidade, trazendo os donativos que a gente relacionou naquele post no WhatsApp, com roupas, calçados, cobertores, alimentos não perecíveis. A gente vai estar recolhendo no próximo sábado, no intervalo que a gente propôs lá, das 9 às 11 da manhã, em princípio. E isso vai funcionar bem para quem pode levar na comunidade as suas doações. Quem não pode levar, quem por alguma razão não puder levar, não fique preocupado. Basta avisar com antecedência, de preferência até a sexta-feira, para que a gente faça uma escala. Eu vou pedir até quinta-feira, vou mudar, para que a gente faça uma escala para recolher isso na sua casa, se você não puder trazer na Avenida Angelina, lá no novo local da comunidade. Então, nós estamos felizes de estar envolvidos de nos envolvermos nesse projeto social, nesse compartilhar que a gente pode fazer agora, uma importante ação social que nós temos, então, como comunidade. Às vezes fazemos isso de uma maneira individual, mas agora temos a oportunidade de fazer coletivamente. Então, irmãos, no próximo sábado, nós estaremos ali recebendo. Você não precisa nem se preocupar em descer o carro, em fazer grandes mobilizações. Chega, abre o porta-mala, a gente recolhe, coloca lá dentro e guarda. E a gente deve fazer a entrega, a gente vai recolher no sábado, organizar. Provavelmente já faremos a entrega no Projeto Peregrinos já no domingo. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma preocupação, qualquer questão, pode me acionar, tanto no WhatsApp quanto por telefone, tá bom? Obrigado, irmãos. A comunidade, nesses últimos tempos, tem estado bem atenta e preocupada com relação a algumas questões sociais que nos envolvem. Então, se prepare para essas ações de ajuda, sobretudo nesse período de pandemia tão complicado, onde as pessoas têm muitas necessidades e diversas, nas mais variadas necessidades que a gente pode. E a comunidade quer ser essa bênção na vida daqueles que estão perto e também naqueles que não estão tão perto. Então, importante, se prepare, ponha no seu coração em ajudar, em contribuir, em dar um pouquinho de si em favor daqueles que necessitam. Amém? Por isso, eu queria que você se preparasse a ofertar ao Senhor nesse instante, e que você proponha no seu coração ajudar a comunidade, abençoar, trazer o seu recurso para dentro da comunidade, e a comunidade vai, sim, através das suas lideranças, distribuir, abençoar pessoas através dela. E também, né, a gente tem as nossas despesas ordinárias e a gente precisa da sua contribuição. Esse é um tempo de dificuldade, mas que Deus tem nos sustentado. E nós cremos que Deus há de nos sustentar não só agora, mas, como sempre nos sustentou, vai permanecer sustentando a comunidade. Tá bom? Queria orar com você.
eu vou pedir para o Elcio, que está aí, pelo menos eu estou vendo, ele pedir para que ele ore e interceda ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que tens dado a todos nós, ó Deus. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelas provisões, obrigado, Senhor Deus, que nada tem nos faltado. Muito pelo contrário, Senhor. Tem até sobrado. Então, nós te agradecemos pelo teu rico amor. Queremos, meu Deus, como mordomos teus, administrar bem, Senhor Deus, e nesse momento queremos dedicar as nossas ofertas, os nossos dízimos, nosso coração, Senhor, na tua presença, queremos dedicar, queremos consagrar a ti. Pedir, Senhor Deus, que a tua graça, a tua misericórdia continue sobre todos nós. Senhor, que os recursos sejam suficientes para a gente cumprir com todos os nossos compromissos e ajudar a todos que necessitam, Senhor. Continua conosco, dá-nos, ó Deus poderoso, o privilégio de poder sempre colaborar. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento da nossa intercessão, da nossa oração, mas também do nosso agradecimento. Só pra te bendizer, aqui nos reunimos, louvar e proclamar o quanto és fiel a nós. Te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser. Os nossos corações são teus. Te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser. Os nossos corações são teus, Senhor. Só para te buscar, aqui nos reunimos, tua graça proclamar, contar as tuas bênçãos. Te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser. Os nossos corações são teus. Te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser. Os nossos corações são teus, Senhor. Nós aqui só viemos te louvar e o teu nome engrandecer, pois tu és digno de nós.
todo o nosso ser, os nossos corações são teus, te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus, Senhor. Obrigado, Senhor, pela poesia, pela música, aliás, como aquela música bonita do Estênio. Obrigado pela música que alimenta a nossa alma e é uma coisa tão, tão incrível e é um testemunho de mais uma parte da tua criação, Senhor. Obrigado pelo louvor, Pai, que é essa deferência à pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Que esse tempo aqui seja um tempo de refrigério, seja um tempo de aprendizado, seja um tempo que o Teu Espírito Santo encontre espaço nos nossos corações, nas nossas mentes, para compartilhar aquilo que o Senhor deseja, que o pregador fique pequeno, que o Senhor Jesus fique muito grande, que as nossas escutas sejam voltadas ao Teu Espírito, que fique retido no coração aquilo que é palavra Tua, testificada pelo Teu Espírito, e que seja pedagógico, Senhor, para a prática das nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor veio para que a gente tenha a vida de Deus em nós, que era aquilo que ia devolver a vida para nós que estávamos mortos, Pai. Obrigado, Deus. Louvado seja o Teu santo nome e que Jesus Cristo realmente possa usar a esperança que tem no coração de todos nós, de quem vai falar, de quem vai ouvir, que seja um novo momento, inédito, por causa do Teu Espírito, por causa de Jesus, e porque nós somos tão carentes e necessitados, ó Deus, da Tua palavra, da Tua direção, e de sermos transformados de glória em glória, cada vez mais parecidos com Jesus, principalmente para vivermos e enfrentarmos dias tão complicados, complexos, difíceis como esses que nós estamos vivendo. Mas já sabíamos, de alguma forma, a Tua palavra não nos deixou enganados e confundidos. O Senhor disse que haveria aflições, mas isso não mudou, que o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor. Amém. Queridos, essa expressão de João 10, pequenininha, é a parte B do versículo, né? E só para a gente situar, ela é falada por Jesus no meio de uma comparação entre o bom pastor e os pastores falsos ou os pastores com motivações falsas, com interesses de todo tipo, né? De domínio, de manipulação, de roubo, de tanta coisa triste que fazia parecer claramente que eles espalhavam a morte que tinha dentro deles para as pessoas que estavam ali ao redor. E Jesus traz a palavra de esperança para eles, que é a palavra de vida, e nós estamos falando também de um contraponto de Jesus a um povo que vivia sendo carregado com culpa, com peso por causa da religião, como se a necessidade de um semblante pesado, fechado, culpado,
fosse aquilo que aproximaria mais as pessoas de Deus e um impedimento de que elas desfrutassem da vida como uma dádiva, como um presente, como um propósito de Deus. E eu estou mencionando isso apenas e tão somente para fortalecer o texto e o contexto, mas eu quero fazer um pequeno recorte desse versículo para contar a história, e eu acho que a Bíblia ela é rica nas histórias que nós lemos, as escrituras, de alguma maneira, elas continuam acontecendo nas nossas vidas, nos nossos dramas, nos nossos encontros, nos nossos desencontros. E eu queria contar a história de uma pessoa, de um desses queridos, que não conhecia Jesus. Eu vou usar um nome fictício aqui, qualquer, o Antônio. Tomara que eu não troque daqui a pouco e fale o nome verdadeiro dele. O Antônio, ele era alguém, como a gente fala muito lá nos estudos, ouve, vê nos escritos do Valtinho, né? O cara perdidaço, morto mesmo, morto de cheirar mal na vida que ele levava. E ele teve um encontro com Jesus, o Antônio. E nessa história do Antônio ter um encontro com Jesus, o Antônio ele era um cara carismático, um monte de coisa, produzia bastante, era um empreendedor, empregava pessoas, mas era um bom vivan. Ele tinha uma boa vida. O Antônio tinha uma boa vida, mas ele não tinha uma vida abundante. Ele tinha uma boa vida, mas não tinha uma vida abundante. E o Antônio, ele se converteu. Ele se converteu. Mas aí ele se converteu e ele teve um encontro com Jesus, amém, maravilhoso. Mas logo ele foi para uma denominação que tinha por base a teologia da prosperidade. E para resumir, para aqueles que não lembram muito bem, é uma teologia totalmente triunfalista, onde tudo vai dar certo, e tudo vai acontecer de bom para você, nada de ruim vai acontecer, e quando acontecer, Deus vai reverter totalmente, e tudo que você colocar a mão vai prosperar, não na medida em que Deus entende prosperidade, mas vai prosperar na medida daquilo que uma vez eu preguei aqui sobre o toque de Midas, né? Então, o que você colocar a mão vai funcionar, e se não funcionar é porque você está em pecado, então você se arrepende, vai lá, aposta, arrisca, investe alto que vai dar certo. Então, a teologia da prosperidade, de uma maneira muito simples colocada aqui, vai por aí. E ela, é por isso que às vezes, esses dias até alguém estava falando, mas aquela história que o pessoal gosta de brigar comigo, por que a teologia tem que ficar abaixo das escrituras? Porque a teologia, normalmente, elas são recortes das escrituras e elas correm o risco de gerar esse tipo de coisa, né? Tem boas teologias, mas tem teologias horrendas também. Bom, aí o Antônio está debaixo desse negócio aí. Então, meu amigo, se eu já tenho uma vida boa e agora, então, agora Bill Gates que me aguarde. Agora eu vou ser o maior empresário de sucesso, agora todas as coisas vão funcionar e dar certo, família vai ficar redondinha, vai ser um negócio. E aí ele vai sendo pilhado dentro dessa realidade, a comunidade que ele estava ficou feliz porque as ofertas e os dízimos deles eram bem engordados, assim, essas coisas todas, estava tudo no... Só que a Bíblia é a Bíblia. Quando a Bíblia diz, neste mundo tereis aflições, não é só para... Não tem lá, exceto para você que vive debaixo da teologia da prosperidade. Não tem isso. Não tem essa exceção. Então, ele começou a ter aflições, começou a ter lutas, começou a ter dificuldades e começou a entrar em crise. Por quê? Porque as coisas não eram bem do jeito que tinham falado para ele. Então, ele não voava do jeito que diziam que ele ia voar,
as coisas não, pelo contrário, algumas coisas até que funcionavam bem antes começaram a dar errado em termos de empresariado e tudo, mas ele continuou com uma vida muito... né? Só que nesta crise de ver que tinha algumas contradições naquelas, e ele viu no comportamento da liderança daquela denominação algo também que levava ele a ficar desconfortável, ele leu a Bíblia, né? E quando você lê a Bíblia é uma bênção. Ler a Bíblia é uma bênção. No mínimo, você tem a chance de Deus falando com você perceber coisas que só as Escrituras podem revelar através do Espírito Santo. E aí, nessa história toda, ele acabou conhecendo um outro querido que o levou para um lugar e falou, não, você precisa ir para uma comunidade mais saudável, tudo bem? E realmente, ok? E lá foi o Antônio para a comunidade mais saudável. Como que era a comunidade mais saudável? Era praticamente uma comunidade que inteira pregava o voto de pobreza. Aí o Antônio sai da extrema prosperidade e vai para a extrema, abra mão de tudo que você tem, absolutamente, e aquilo que nas Escrituras é tratado como situações pontuais, com propósito, com razões, foi colocado como uma vida a ser vivenciada por todos que estavam. E aí o Antônio começou a sentir culpa, porque ele tinha muito mais do que os outros. E aí ele vivia na culpa. E aí ele foi aprendendo, aí ele entrou na teologia dos despossuídos. Aí ele abriu mão de tudo, pareceu o Tim Maia lá quando ele se converteu a uma determinada, que ele não tinha nem dinheiro para comprar leite para os filhos, porque ele doou tudo. Aí a mulher dele, você doou tudo, agora os nossos filhos não têm o que comer. Então, o Antônio foi para esse outro extremo. Nenhuma novidade, né, irmão? Somos nós, é a nossa história de um polo ao outro, de um extremo ao outro, desde que caímos no Gênesis, essa tendência para os desequilíbrios, para os extremos. E o Antônio, angustiado nessa crise toda, tudo isso virou papo de um café. Ele, com o coração em Deus, fez nascer uma reflexão que eu acho que as Escrituras, de alguma maneira, sempre nos ensinam, né? Que a gente tem vários lugares que, quando a gente está muito confuso, a gente olha para eles. Um deles é o jardim, antes da queda. O outro é o momento da queda. O outro é a cruz. O outro é o movimento da igreja em Atos. Então, a gente vai tendo alguns lugares. E o café foi sobre o jardim. E qual era a proposta? E por que eu estou falando disso, irmãos? Porque foi edificante para a minha vida, eu queria compartilhar com vocês. E eu espero que, de alguma maneira, se eu não entendi mal o Espírito de Deus, eu espero que seja edificante para você também. Assim, quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, esse olhar para o jardim, que a gente fala, não, mas por que não olha para Jesus? Tudo bem, nós vamos olhar para Jesus, mas olhe um pouquinho para o jardim. Até pensando nessas duas situações que esse moço viveu, que ou ele era o camarada que tudo era dele, ia prosperar na mão dele até a situação final, ou ele tinha que abrir mão de tudo, não aproveitar nada, deveria sentir culpa de ter o que ele tinha. E o jardim, ele nos convida a algumas coisas. Lembrando dos acampamentos, saudosos acampamentos, das nossas trilogias, o jardim nos lembra de um tripé para nos ajudar a pensar a vida abundante. Antes, porém, isso eu quero falar usando aquela licença não poética, mas aquela licença bíblica que a gente usava antigamente. Eu quero falar algo em nome de Jesus para a sua vida e para a minha.
a nossa mente tem que ser modificada no que diz respeito à consciência de posse sendo trocada pela ideia de concessão. Porque nós, muitas vezes, nos atrapalhamos nisso que estamos conversando e vamos conversar, porque nós vivemos por uma mentalidade de posse definitiva e não de concessão temporária. E isso, muitas vezes, é o que nos acorrenta, nos apavora e nos gera muito medo, porque nós ficamos com a ideia de posse, né? E nós não possuímos nada. 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 O fôlego de vida, não possuímos. O trabalho que você faz hoje, amanhã ele acaba. Os recursos que acabam. Antigamente a gente lembra dos faraós, mandavam fazer lá aqueles mausoléus, aqueles lugares todos, aí eles se enterravam lá com riqueza, colocavam as mulheres dentro, coitadas das vítimas. Tudo porque ele achava que ele ia levar para algum lugar. A Bíblia já deixou claro, não vamos levar nada, 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 nada. Então não temos, não é nosso. Então qual é a bênção? A bênção é que Deus, por sua imensa graça, nos trouxe concessões. Concessões. Concedeu a vida transitória, esta vida, e mesmo a eterna a ele pertence. Até nossas famílias são transitórias. Os nossos filhos. Porque se os filhos, quando eles viram posse dos pais, os pais querem direcionar para tudo e qualquer coisa, sempre do jeito, não estou falando de educação, nem de influência, estou falando de posse. Né? Porque nós temos quando a gente fala meu filho e minha filha, a gente acredita muitas vezes em algo de um tamanho que para Deus não tem. Os filhos são concessões do Senhor. Eles, antes de serem nossos filhos, eles são ideia e existência de Deus. E isso também nos ajuda a lidar com os filhos, para que a gente possa trabalhar na vida deles, para que eles vivam a vida que Deus tem para eles e não a que nós queremos que eles vivam. Então, a primeira coisa que a gente precisa, antes de falar da trilogia ou do tripé das lições do jardim, é mudar a nossa consciência de posse para concessão. Porque quando a gente funciona só na base da posse, normalmente nós nos tornamos escravos daquilo e aquilo passa a nos possuir. Quando nós temos ideia e vivemos pela ideia de concessão, sabemos que o que está nas nossas mãos tem um tempo de Deus e tem uma função de Deus. Tem um propósito de Deus. Seja muito, seja pouco, não importa. É do Senhor, né? Bom, com essa mudança de consciência, então vamos para a lição do jardim, então, a respeito dessa questão da vida abundante. Quais são os 3 pilares que estão lá, que vão nos ensinar um pouco sobre a vida abundante, dentro dessa mentalidade de concessão e não necessariamente de posse? E esses pilares envolvidos e referenciados no Criador. Bom, Gênesis 2,15, se você lembrar do texto, tem a ver com uma maneira que nós vivemos a vida e de alguma maneira, um legado que Deus nos deu. Como é que nós podemos viver uma vida abundante? Eu sei que se você está pensando, é só eu viver em Cristo, é fácil. Sim, eu sei disso, irmão. Mas eu quero trazer para a prática do dia a dia como é que você experimenta isso, né? E Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, portanto, para produzir, né? Trabalhar, cultivar, né? E o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
Vamos trocar o comerás para desfrutarás, ok? Então, pega a primeira parte do texto, é assim, para produzir e guardar, para trabalhar e guardar. A segunda parte, de toda a árvore do jardim, desfrutarás, comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa situação aqui nós vamos comentar no final. Mas, primeiro, produzir, desfrutar, e o terceiro é uma inferência fácil que está em Gênesis, por quê? Além de produzir e desfrutar, o que vai equilibrar o sistema é algo que está associado à mulher que seria criada e mais a multiplicação da humanidade, aonde o ser humano seria convidado a compartilhar. Então, o que equilibra a nossa vida nesse sentido de aprendizado do jardim para a gente pensar um pouco da vida abundante? A ideia de produzir, a ideia de desfrutar e a ideia de compartilhar. Qual era a crise do Antônio? O Antônio queria produzir com uma mentalidade de posse. Ficou escravizado. Depois ele foi jogado para uma mentalidade de não desfrute de forma nenhuma. Não faça isso. Doe. A Bíblia não ensina isso. Ah, mas a gente tem casos de exceção e situações assim. Mas nem todo mundo foi chamado a ser Barnabé, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis. Ou do outro lado, José de Arimateia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e não só pegar exemplos, mas pegar conceitos. E o conceito das Escrituras é: produza, trabalhe, realize, desfrute, mas compartilhe. Isso pode trazer uma prática de vida que combina com a ideia de vida abundante que Jesus traz na sua pessoa, traz na sua referência e traz como um resgate para nós que caímos. Por quê? Porque naquele contexto de João 10, ocorre roubo, culpa, peso, manipulação, um monte de coisa. Acúmulo total de tesouro onde a traça corrói, idolatria. E Jesus está falando contra isso. Então, de alguma maneira, quando a gente olha a fala de Jesus, volta e olha para o jardim nos diz: produza, desfrute e compartilhe. Enquanto peregrinamos, produza, desfrute e compartilhe. Produzir, logo nós lembramos da ideia de trabalho, né? Eu lembro de uma senhora pensadora, que o nome dela é meio difícil de falar, que é a Hannah Arendt. Ela escreveu um livro chamado Condição Humana, e ela fala muito do trabalho, da relação do ser humano com a ideia. E é uma relação muito interessante, porque ela tenta detalhar algo que, na verdade, a palavra já diz para nós, da gente tentar encontrar sentido naquilo que produzimos, da gente realizar, criar, semear. Claro que a queda trouxe distorções sobre a questão do trabalho. O Erlon é o melhor pregador dessa parte aí. Ele sempre vive falando ali do Gênesis dessa questão, né? Mas nós temos que entender que o trabalho ele não tem a função de nos escravizar, mas também nós não podemos ter uma ideia de desprezo pelo trabalho. Mas, meu Deus, então o que acontece que é tão difícil produzir? E produzir é escrever alguma coisa, lavar uma louça, passar uma roupa, criar um grande projeto, abrir uma empresa, fazer uma obra de arte, compor uma música, plantar uma árvore, produzir. Nós estamos no jardim também para produzir. A gente ainda vive, de certa maneira, um simulacro do jardim.
Só que nós nos perdemos um pouco nessa situação. E aí, às vezes, nós nos incomodamos demais. E eu entendo, a nossa condição humana gerou um certo desconforto em relação a alguns tipos de trabalho, alguns tipos de tarefa. Mas eu não posso ficar nem escravizado pelo trabalho também, porque eu posso me tornar alguém viciado e qualquer sentido na minha vida ficar totalmente preso na produção, e aí eu deixo de desfrutar das outras coisas e do próprio trabalho. Também, se eu desprezo o trabalho, eu corro o risco de me tornar um preguiçoso e não querer realizar tarefa nenhuma, porque eu acho que nada vale a pena. Por que produzir? Isso não me traz recompensa imediata, isso não traz uma grande recompensa. Por que dividir isso? Por que trabalhar? Por que fazer? Porque produzir faz parte da natureza original criada por Deus para nós. O nosso Deus é um Deus que produz. Puxa vida, mas a gente tem que produzir umas coisas que às vezes dão um trabalho. Verdade. Mas aí entra uma outra coisa. Como é que a gente pode desfrutar daquilo que nós produzimos ou enquanto produzimos? Não sei, aí é você que precisa encontrar a sua maneira. Só que eu e você podemos tomar algumas decisões, como, por exemplo, nós podemos fazer as coisas reclamando ou podemos fazer as coisas cantando. Nós podemos fazer as coisas resmungando ou podemos fazer as coisas acreditando que elas têm uma razão de ser. Senão fica complicado. Porque um dos males que a gente espanta quando a gente canta é a da murmuração enquanto trabalhamos. Eu sei que às vezes há queixas, mas se você passa 50% do seu tempo questionando por que você está fazendo aquilo, por que tem que fazer aquilo, porque não sei o que lá, colega, faz uma revisão aí. Eu lembro da lição da minha sogra, ela não gostava muito de passar roupa. Aí, como desfrutar de um trabalho que ela não tinha tanto prazer, de algo que ela produzia? Ela colocava o louvor, ficava cantando. Enquanto ela cantava, ela nem percebia e ela produzia um monte de roupa passada. Eu não vejo o Guilherme reclamando, por exemplo, quando ele vai lavar a louça aqui em casa. Antes ele fazia isso, agora ele não faz mais. Ele bota música e vai lá. E lava. Se a tarefa às vezes é um pouco repetitiva ou não é tão prazerosa, procure uma maneira de incluir prazer naquilo. Às vezes, como bem fala muitas vezes uma frase do Hamilton, às vezes é a mudança do olhar. Ah, mas tem dia que eu estou cansado. Não, não estou falando dos dias de exceção. Estou falando de um estilo de vida onde não pode a produção da nossa vida ser um martírio. Alguma coisa está errada. Né? Ou nós olharmos para algo que vale a pena apenas então somente se aquilo me recompensa vaidosamente ou de reconhecimento público ou financeiramente totalmente bem remunerado, bem recompensado. A gente tem umas coisas. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que vida abundante é qualidade de vida. E se eu produzo com murmuração, queixa, reclamação, qual é a qualidade de vida que há nisso? Qual é a abundância de vida que há nisso? É capaz de eu entrar naquelas guerras de por isso que o cara me pediu, porque ele é contra mim que sou trabalhador, eu sou contra ele que é empresário. A gente entra naquelas coisas. Aí o Senhor precisa dizer assim, cara, você pode trabalhar como se você fizesse para mim? Tira o seu chefe de foco. Aí você fala, então do que Deus está falando? Ele está falando, produza, querido. E as outras coisas? A gente lida com as outras coisas, mas produza. Cante. Se você não consegue cantar, ouça música. Se você não consegue fazer sozinho, convide alguém.
Se você não consegue fazer hoje, faça amanhã. Produza e desfrute enquanto você produz. E desfrute daquilo que você produz. Eu brincava quando eu trabalhava na empresa que eu gostava de produzir algumas coisas e não gostava muito de produzir outras. Mas eu gostava muito de produzir 11 meses para ter um mês de férias e desfrutar. Às vezes, você produz para desfrutar. Desfrute, sem culpa. Desfrute daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Desfrute com a sua família, desfrute com seus filhos, desfrute com a sua esposa. Desfrute. Desfrute do jardim que Deus te deu. Desfrute. Só não vire escravo do desfrutar, porque senão você vai querer só desfrutar e não vai querer produzir. Vai querer só desfrutar e não vai querer dividir. Desfrute do processo, do resultado, da criação. Desfrute da vida. Quando o Senhor fala na sua palavra aqui no Gênesis, de toda a árvore do jardim, só de uma que não. Esse jardim todo. Quando eu lembro que irmãos não iam à praia por patifarias de leituras absurdas, heresias. Vou tirar o termo patifarias, tá? Ignorâncias. Por ignorâncias. Não conseguia contemplar a criação, desfrutar de um banho de mar. Ou então, com roupas totalmente inadequadas. Jesus, que escravidão da religião. E eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Não sejam escravizados pela religião, pelo domínio daqueles que acham que têm a posse sobre a vida, e não nada. Desfrutem. Não fique escravo do desfrutar, porque senão você corre o risco de virar só um preguiçoso e não querer produzir, queira que somente os outros produzam para você, né? Então tem que aprender a desfrutar do trabalho também. Né? Não fique escravo do desfrutar, senão você pode virar um folgado, um egoísta, extremamente apegado, um acumulador. Porque se você quer ter e ter e ter e ter e ter para desfrutar só para você, você está escravo do desfrutar. E como é que eu não fico preso só no desfrutar? Compartilhe. Produza, desfrute e compartilhe. Desfrute com os seus, desfrute com os amigos, desfrute com a família, desfrute com o próximo, desfrute, mas compartilhe, compartilhe com a família, compartilhe com os amigos, compartilhe com os irmãos, compartilhe com o próximo. Isso, com certeza, traria e trouxe paz para o Antônio, porque ele tinha um coração convertido, ele só não tinha um coração equilibrado. E aí ele entendeu que Deus o estava abençoando, que ele poderia e devia produzir, mas que nada de fato era dele, porque tudo era do Senhor, mas o Senhor colocava a oportunidade dele desfrutar e o Senhor esperava nele a missão de compartilhar. E hoje o Antônio tem essa clareza de pensamento. A culpa foi embora do coração dele. O triunfalismo barato foi embora do coração dele. E quando ele desfruta, ele sempre pergunta se ele não tem algo naquilo que ele está desfrutando que ele pode compartilhar com mais alguém. Hoje, o Antônio não tem a boa vida que ele tinha antes, ele tem uma vida razoável. Mas ele tem a vida abundante, que vale muito mais do que uma boa vida.
ele tem qualidade de vida, ele tem paz de consciência, paz no coração, ele tem direcionamento, ele se alegra com aquilo que faz, se alegra quando desfruta e se alegra quando compartilha. Porque é importante que a alegria esteja nos três processos, nas três coisas. Porque se quando eu compartilho é com uma tristeza profunda, mas quando eu desfruto é com uma alegria incrível, significa que a motivação para o meu compartilhar não está dentro daquilo que Deus espera. Então, querido, aprenda a alegria de dividir o trabalho, as conquistas, o dinheiro, os bens. Compartilhe. Compartilhe. Aí você fala, não, mas Jesus ele chama a atenção lá do jovem rico para que ele abrisse mão de tudo que ele tinha. Aquilo ali é uma questão que Jesus estava preocupado, não era com os recursos que ele tinha, Jesus estava preocupado com o coração dele. Apenas e tão somente ele foi desafiado por causa disso. Jesus não estava instalando um novo estado, um novo voto disso, daquilo. Por mais que o Senhor Jesus, na sua missão, tenha se revelado alguém minimalista, e talvez algum dia a gente possa conversar sobre isso, mas ele não estava preocupado com aquele moço, com os bens que ele tinha. Ele encontrou com tantas pessoas ricas que ele não falou a mesma coisa. Mas aquele moço estava com o coração no lugar errado. Ananias e Safira, em Atos, a preocupação do Senhor ali eram as motivações do coração. Não eram os bens que ele tinha. Só que como a gente às vezes tem uma mentalidade de posse tão grande, às vezes a gente lê a Bíblia o tempo inteiro com a ideia de posse, e aí a gente perde os conceitos. E é tão ilusória essa ideia de posse. É muito ingênua da nossa parte. É muito ingênua. Que a gente fica morrendo de medo de perder aquilo que na verdade a gente nem tem. É uma doideira isso. Mas Deus tem misericórdia de nós. Querido, produza, desfrute, compartilhe. Tudo aqui é transitório, tudo aqui é concessão. Né? A pandemia tem ensinado tanto isso. Alguns choros de algumas pessoas poxa vida, poderia ter vivido de uma forma diferente se eu soubesse que... Não, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe nada. Né? As coisas têm prazo para acabar. O corpo, a obra, o dinheiro. Então acumule tesouro no céu, produza boas coisas, mas principalmente produza bons relacionamentos. Produza bons relacionamentos. Pelo amor de Deus, para de produzir contenda, briga, desaforo. Que coisa desagradável passar a vida vivendo, criando esse tipo de coisa. Isso não é vida abundante. Isso nem leva a uma boa vida. Escolha pacificar, escolha reconciliar. E não se apegue a leituras tortas de que Jesus fez isso, de separou aquilo. Não. Jesus naturalmente foi um fator de separação porque algumas pessoas o rejeitaram e nisso se afastaram daqueles que queriam viver dentro do propósito de Jesus. Mas a essência de Jesus Cristo é do príncipe da paz. Desfrute dos relacionamentos, do amor, da amizade. Utilize a árvore do jardim. Aproveite a vida. Aproveite a vida. Olha como nós sofremos quando não tivemos o nosso tempo de acampamento. Sabe por quê? Porque a gente aproveita tanto aqueles dias. Os jovens, eu lembro que na véspera alguns estavam meio chorosos. Porque eles aproveitam, eles não querem nem dormir. Até que eles descobrem também o valor de aproveitar o sono, né? Ainda bem que tem o Elcio para ficar até de madrugada lá com eles. Desfrutando da companhia. Desfrutando da brincadeira entre nós,
que eu até fico preocupado se alguns não levam para o lado errado, por exemplo, quando a gente brinca do casados e solteiros, achando que aquilo é uma rixa competitiva. Não, é uma brincadeira. É uma brincadeira mesmo. Porque a gente desfruta disso. E desfruta de ganhar e desfruta de perder. Porque haverá algum dia, não sei, talvez na próxima década, que nós vamos perder os casados. A gente desfruta da companhia dos irmãos. Os irmãos não querem levantar da mesa do café da manhã para desfrutar do nosso momento devocional, porque estão desfrutando o café da manhã em companhia uns dos outros. Então é um tempo que a gente não quer que acabe. Então a gente precisa trazer um pouco daquele coração, como diz o Hamilton na sua oração insistente, quando não estamos reunidos. Que a gente desfrute, que a gente possa fazer isso. Compartilhar o pão, as alegrias, a comunhão. Não é que vale tudo na hora de desfrutar do jardim, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal não pode ser tocada por nós, porque nós não sabemos lidar com ela. Então, vamos só aproveitar da árvore da vida, né? Vários exemplos eu falei. Teve um senhor que esses dias, ele, dono da Duty Free, ele resolveu, acho que o fim do ano passado, ele tem um lema na vida dele, você não vai levar nada daqui. E ele tem por filosofia abrir mão dos bens enquanto ele está em vida, montando projetos de apoio e controlando para que isso não seja mal utilizado, né? Aí você fala, mas assim é fácil, porque ele tem. Sim, mas ele produziu, ele desfruta e ele compartilha. Vida abundante não é necessário obrigatoriamente uma vida boa. Não confunda. Confortável, na verdade é uma vida bem vivida, independente das circunstâncias. É uma vida bem vivida, independente das circunstâncias. Como Paulo. Paulo, nós estamos presos, e agora, pelo amor de Deus, o que vai ser de nós? Quem virá nos salvar? Querido, a gente pode reclamar aqui igual todo mundo, ou a gente pode cantar para o Senhor. Vamos cantar para o Senhor. É que a gente muitas vezes não considera essa possibilidade, né? Acho que o Elcio uma vez falou, às vezes a gente coloca a oração como a última instância, deveria ser a primeira. Vamos orar. Eu sei que eu sou o primeiro a pecar nessas coisas que eu estou falando aqui, irmãos. A palavra é para nós. Finalizando, querido. Então, já que a vida abundante não é necessário obrigatoriamente uma boa vida, confortável às vezes é, às vezes não. Na verdade, é uma vida bem vivida, independente das circunstâncias. A vida abundante é o próprio Jesus. Eu sou Zoe, não é bios. E quando ele fala lá também em João 10:10, é Zoe, não é bios. E tudo isso que nós estamos falando de produzir, desfrutar e compartilhar só é possível se Zoe de Deus em nós. Se a vida de Jesus Cristo estiver em nós. É a manifestação de Jesus em nós. Quanto mais ele viver a sua vida e resplandecer em nós, mais abundantemente viveremos, com mais qualidade, não necessariamente com mais quantidade. Não é bios, é Zoe. Produza, desfrute, compartilhe. Encontre maneiras de desfrutar enquanto você produz. Encontre maneiras de compartilhar enquanto você desfruta. Porque o jardim é o jardim de Deus. É o jardim das delícias. Que a mente de Cristo possa ocupar a nossa mente, irmãos.
Que o Senhor nos ajude a batalhar contra a nossa velha natureza, contra os nossos hormônios desequilibrados, contra as nossas convicções teológicas. Que o Espírito Santo possa operar essa vida em nós. E que Deus abençoe, que você possa viver uma vida abundante, sem culpa, sem peso, sem mentalidade errada, cultivando relacionamentos bons. Aproveite. O Senhor Jesus falou que nem inimigo a gente tem mais. Da sua parte. Pode ser que as outras pessoas queiram ser seus inimigos, mas você não precisa aceitar. Eu não aceito. Vou orar por você. Mas eu sou seu inimigo. Tudo bem, você é meu inimigo, mas eu não sou seu inimigo. Vou orar por você. Você é meu semelhante. Eu não tenho problema, inclusive, de cantar algumas músicas antigas que as pessoas falam, mas essa música, olha só, pelo Senhor marchamos, sim, nenhum inimigo nos resistirá. O inimigo lá, se para eles era na visão do Velho Testamento, aquela barbárie, aquela coisa, hoje o inimigo é Satanás só. Então nenhum inimigo nos resistirá. Nesse sentido, não são nossos semelhantes. Que às vezes a gente também não consegue desfrutar de algumas canções, até por causa da nossa rigidez, mas glórias a Deus. O Senhor nos reconciliou. Nada é posse nossa. São concessões de graça. Que Deus nos ajude a trabalhar com as coisas dessa forma. Amém? Dessa forma, tenha esse coração quando você for compartilhar para o drive-thru do Elcinho. Faça isso. Olhe para o seu guarda-roupa e pense, opa, esse eu desfruto, esse eu quero compartilhar. Esse eu desfruto, esse eu quero compartilhar. Para a glória de Jesus Cristo. E fique atento, compartilhe a vida. Compartilhe a vida com seus vizinhos, até com aqueles mal-humorados. Diga bom dia para aquele que não te dá bom dia. Imagina que eu vou dar bom dia, deixa ele ficar constrangido em amor. Compartilhe, deseje para ele aquilo que ele não está desejando para você. Para o seu chefe, para o seu funcionário. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela bênção que vocês são na vida da gente. É uma bênção fazer parte da comunidade, tantas histórias, compartilhar tanta coisa, tanta saudade do café, da pizza, das bobagens. Oh, Jesus. Vamos orar, vamos orar. Hamilton, por favor, meu irmão. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Por sermos instados, ó Deus, a viver, Senhor Deus, com equilíbrio, Senhor Deus, essas relações da nossa vida. Que o teu Espírito Santo desça sobre nós. É Ele que nos traz a alegria verdadeira, a relação perfeita, Senhor Deus. É no exemplo de Jesus que a gente encontra, Senhor Deus, a gentileza, o amor, a graça, o abraço, o sorriso. E é isso que nós queremos reviver, a Deus, com a presença do Espírito Santo em nós. Queremos que o teu Espírito Santo nos dê a qualidade de vida que nos permita, Senhor Deus, produzir sim, trabalhar sim com afinco, Senhor Deus, trabalhar com foco, com força, Senhor Deus, mas também desfrutar, de saber, ó Deus, um momento de parar, de descansar, de sorrir, Senhor Deus, que isso venha sobre nós, ó Deus, que essa bênção venha sobre nós, que o teu Espírito Santo nos conduza a isso, Senhor Deus, e para a gente poder espalhar teu reino, inclusive, Senhor Deus, através das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa maneira de viver, da maneira de enxergar a vida, dos óculos que a gente pode ver, ó Deus. Que a tua presença seja assim, ó Deus. Deus, nós vamos partir para mais uma semana cheia, Senhor Deus, com o trabalho, que a gente traga na memória a instrução que o Senhor nos deu hoje.
que a gente possa, sim, ó Deus, como orienta Salomão, a que a gente tenha o tempo devido para todas as coisas. Senhor Jesus, o tempo de descansar, o tempo de trabalhar, o tempo de sorrir, o tempo de chorar, o tempo de prantear, o tempo de, Senhor Deus, de dedicarmos horas a Deus em favor daqueles que necessitam, mas também dedicar horas a Deus naquilo que nós necessitamos, a família necessita. Senhor Deus, que a gente possa enxergar essas coisas a partir do olhar de Jesus. Que o Teu Espírito Santo traga isso a nós. Nós te pedimos e suplicamos, porque confiamos no Teu amor e na Tua graça. Abençoe o nosso povo enquanto estamos separados, ó Deus. Abençoe essa gente querida, Senhor Deus, enquanto estamos separados uns dos outros. E que a graça do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo permaneçam conosco, agora e sempre. Amém. Amém. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração
Boa semana, que Deus abençoe a todos nós. Amém.